Boa noite, meu nome é Daniel e eu vou falar um pouco sobre metodologias ativas no ensino de física, né? Na verdade, essa apresentação ela é baseada numa dissertação de mestrado feito por esse Manuel Félix Pessoa dos Santos, onde ele fez o desenho de uma estratégia para o ensino de magnetismo, né? De escolas públicas lá da cidade dele. Bom, a introdução que ele dá, né, dessa dissertação é que é comum encontrarmos metodologias de ensino que envolvem uma enorme dedicação do tempo do docente para seu planejamento e execução, o que acaba dificultando sua implementação devido à grande carga horária de trabalho do professor. Então, ele começa essa dissertação trazendo esse assunto para discussão, que seria o que exige do professor para preparação de metodologias. Aqui ele não cita necessariamente a metodologia ativa. Ele cita, né, as metodologias que precisam de mais empenho, as que são mais elaboradas. Consequentemente, as metodologias ativas elas se encaixam nesse perfil, né? E ele acaba dificultando exatamente porque o professor ele já tem uma carga horária meio densa. E o que acaba dificultando, né, na hora dele fazer essa implementação, porque daí ele vai ter que fazer os estudos para essa implementação, né? O objetivo dessa dissertação visa construir uma metodologia de criação de planos de aula que sejam potencialmente significativos. E também visa compreender de qual forma a construção desses planos, né, baseados em metodologias ativas, pode melhorar o ensino de física. Então, a ideia é que ele tenha um desenho, né, dessa criação dos planos de aula envolvendo essas metodologias ativas e como isso pode fazer com que os alunos compreendam melhor os conceitos abordados nas aulas de física. Mas por que utilizar a metodologia ativa no ensino de física? Bom, o ensino de física em específico ele tem uma sintonia com as metodologias ativas, visto que estas utilizam técnicas que levam os discentes a pesquisar, o que se assemelha muito ao trabalho de um cientista. Então, ao utilizar uma metodologia ativa, você traz para o aluno, né, para o discente, essa semelhança com o trabalho de um cientista, fazendo ele ficar cada vez mais próximo da realidade da física. Ele traz um pouco os princípios para a implementação dessa metodologia, né? O que a gente precisa para estar implementando essas metodologias ativas? Bom, o principal é buscar entender quais os conhecimentos prévios que os discentes trazem consigo, né? E quais desses são mais frequentes. E a partir disso, propor situações de ensino-aprendizagem que possibilitem uma aprendizagem significativa. Aqui ele cita a aprendizagem significativa segundo a teoria proposta por Ausubel, né? A ideia é que a gente leva em consideração toda a bagagem de conhecimento que o aluno tem, né, para a gente poder implementar essas metodologias ativas. E não só a bagagem de conteúdo que o aluno em específico tem, mas os alunos de um modo geral também é interessante você fazer um levantamento ali do que é mais frequente, do que é menos frequente, para estar utilizando na implementação dessas metodologias ativas. Aqui ele cita alguns dos problemas principais do ensino de física atualmente, né? Que um deles é, apesar de todos os esforços em produzir novas ferramentas que auxiliem os docentes e os discentes a vivenciar situações de ensino e de aprendizagem potencialmente significativas, os resultados obtidos continuam a ser baixos. Aí você me pergunta, mas por que todo esse esforço investido produz novas ferramentas, a gente está sempre procurando trazer a física para a realidade do aluno, por que ainda tem resultados baixos? Ele cita alguns dos problemas. E o principal problema é o ensino de física hoje, né, na época que foi escrita essa dissertação, 2019, eu não acredito que tenha mudado muito desde então, mas encontra-se como há décadas atrás, com escassa utilização de novas tecnologias e de atividades experimentais. Aqui ele traz uma citação que eu achei muito interessante,
que é essa do Martins, né? Há 50 anos... Perdão, passou uma moto aqui na frente, fez muito barulho. Há 50 anos, as pessoas repetiam as orações em latim e não percebiam o que estava a dizer. Hoje acontece o mesmo com os alunos. Então, a ideia desse ensino de física ser repetição, a gente fala, o aluno repete, a gente fala, o aluno repete, acaba remetendo ao que acontecia lá antigamente, quando as missas eram feitas em latim e as pessoas não entendiam nada, mas só repetiam. Então, essa é a situação atual, né, do ensino de física. Os alunos não compreendem os conceitos, não sabem o porquê eles estão fazendo isso, eles só repetem. Eles só continuam, só repetem e fazem a mesma coisa. Aqui ele traz mais alguns problemas, né, além dos já citados. Podemos especificar mais alguns problemas que acometem o ensino de física, os quais trataremos a seguir. Como as dificuldades com matemática básica, a ausência de história e filosofia da ciência e a descontextualização dos conceitos debatidos. Aqui ele traz um pouco, né, eu vou falar um pouco sobre cada problemática. A primeira problemática que ele cita é a matemática, né? Em relação à matemática, tais dificuldades são encontradas desde o início da vida escolar, sendo levadas pelos discentes até o nível superior. E apesar de passar por várias situações de ensino-aprendizagem, um dos maiores entraves para o ensino de física é o fato de sua linguagem principal ser a matemática. Então, atualmente, no ensino, a gente tem muitos alunos que têm essa dificuldade com matemática. E aí acaba gerando esse distanciamento do aluno e a física, uma vez que a principal linguagem, né, da física é a matemática. Outra problemática que ele cita é a descontextualização. Essa descontextualização seria a falta de conexão entre os assuntos abordados, né, os conceitos tratados em sala, com o cotidiano dos alunos. Seria o que a gente passa em sala de aula muitas vezes não tem uma conexão direta com o dia a dia dos alunos. E essa descontextualização produz um estranhamento no discente, né, que tem contato. O tal estranhamento pode ser observado no seu reflexo mais visível, que é o desinteresse. O aluno, ele não sabe para que ele está aprendendo isso, ele não entende a utilização do conceito, então ele acaba não despertando esse interesse. A última problemática, né, que ele cita daquelas três, é a ausência de história e filosofia da ciência, que seria a gente tratar, né, apesar da física ser uma construção humana e nesse sentido histórica, seu contexto histórico é fracamente abordado pelos livros didáticos e pelos docentes, que poderiam fazer uso de outras ferramentas, como textos de divulgação científica que envolvam o tema, documentários, filmes, etc. Né? Então, a ideia é ele trazer como uma das problemáticas essa falta de contextualização histórica e filosófica, porque a física, ela tem uma construção, né? Ela não vem assim, fez um experimento, tá certo, é verdade isso. Então, tem toda uma construção histórica e filosófica que não é abordada no ensino médio, e isso acaba trazendo uma descontextualização para o aluno. O aluno acha que aquilo pronto, acabou, foi feito e é isso. Mas na verdade não é. E aí essa parte que ele colocou que o autor colocou na dissertação, eu achei muito interessante, que ele fala: é extremamente necessário a utilização de história e filosofia da ciência, para que possamos fugir da lógica positivista de que tudo é redutível ao método empírico universal e a partir deste encontram-se as verdades absolutas. Então seria utilizar essa história e filosofia da ciência para mostrar que a física que a gente tem atualmente, né, os conceitos que estamos passando, na verdade eles foram uma construção ao longo de séculos.
assim, ao longo de vários e vários anos de construção, pesquisa e experimentos e aí melhora os pensamentos antigos e faz novos questionamentos. Então, tipo, a ciência que a gente tem passou por um processo histórico de evolução, também um processo filosófico de questionamento. E então, é interessante a gente trazer esse caráter da filosofia e história da ciência para que o aluno não acredite que um experimento, Newton foi lá, a maçã caiu na cabeça dele, pronto, gravidade. A ideia é que ele entenda que tem todo um contexto, tem toda uma história, várias e várias pesquisas para chegar em uma definição. E aí ele traz uma problemática extra, que é o uso de experimentos. Ele sabendo, né, nós sabemos que a física ela tem um caráter eminentemente empírico. Ou seja, a gente experimenta, a gente testa, a gente faz deduções, a gente elabora teses científicas, a gente testa essas teses. Esse é o caráter empírico da física. Então, a gente não pode desligar a física dos experimentos, mas utilizar os experimentos em sala de aula é algo complicado por diversos motivos. Um deles é o alto custo de material e tempo que precisa. Ele até cita que uma das possibilidades, né, para se contornar essa problemática seria a utilização dos experimentos de baixo custo, que tem muitos, tem vários, né? E também tem alguns experimentos que podem ser feitos até pelos alunos. Então acaba tirando um pouco essa carga de tempo do professor durante a preparação. Para concluir, existem diversas problemáticas que nos fazem adotar metodologias ativas para o ensino de física, certo? Como citei várias problemáticas para que seja interessante adotar essas metodologias ativas. Porém, no lado oposto, a gente ainda tem que o próprio uso de metodologias ativas gera algumas problemáticas, como o primeiro, né, que eu citei, o primeiro ponto que o autor citou na dissertação, que seria o empenho de tempo que o professor, a demanda de tempo, né, que exige para a implementação dessas metodologias. Tempo esse que o professor atualmente não tem muito. Então, é necessário o professor balancear os prós e contras durante a implementação das metodologias ativas, né? Porque o ideal é que usarem metodologias ativas é interessante, porém, é melhor ainda se ele conseguir balancear as metodologias ativas com o ensino, né, uma aula mais expositiva. Porque, querendo ou não, as aulas expositivas, elas ainda têm seus prós. Elas ainda têm seus pontos positivos. Então, o interessante é que a gente saiba balancear os pontos positivos de uma aula expositiva e os pontos positivos de uma metodologia ativa, né? Isso. Essas são as referências, né? Eu usei basicamente a referência da dissertação em si e também um pouco sobre a aprendizagem significativa, né? É isso, minha apresentação, gente. Muito obrigado por assistir. Até mais.